o Apocalipse 3. Vamos nos levantar e vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim. Vamos ler a partir do versículo 3. Apocalipse 3, versículo 3 a seguir, que diz assim. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6, toda a igreja. Glória a Deus. Podeis assentar, louvando e exaltando o nome santo do nosso Deus. Glória a Jesus. Lemos uma passagem aqui registrada no livro do Apocalipse. Apocalipse conhecido como livro da revelação, cujo autor foi o apóstolo João, que nós chamamos de apóstolo do amor. João escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas e escreveu o livro de Apocalipse. No Evangelho de João, nós vemos o tema central falando acerca da salvação. Jesus é apresentado por João como profeta no Evangelho de João. É lá que está registrado o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas epístolas, João ele apresenta Jesus como sacerdote, e o tema central é a santificação, onde ele zela pela santificação, ensina também acerca do amor. É lá nas epístolas que diz que nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque estamos vivendo a última hora da igreja aqui na terra. É lá nas epístolas também que está escrito: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós, e vós já vencestes o maligno. Em Apocalipse, no livro da revelação, João apresenta Jesus como rei, como soberano, e o tema central é a soberania, é a revelação divina da pessoa de Jesus Cristo. Lá João, exilado na ilha de Pátimos, ali por Domiciano, que exilou João porque estava perseguindo os crentes naquela época. Os crentes estavam sofrendo uma perseguição terrível, e João foi ali exilado naquela ilha, achando que ia calar a boca de João, achando que ia calar o Evangelho, mas foi bem exatamente naquela ilha que Jesus se revela para João de maneira sobrenatural e extraordinária. É lá naquela ilha que João foi tomado ali em espírito, arrebatado pelo Senhor, e ele começa a ouvir uma voz como de trovão falando com ele, e ele diz que quando olha para ver quem era que estava falando, ele vê ali, aleluia, o Senhor Jesus passeando no meio da igreja. Ele vê ali um homem, um varão de branco, aleluia, com vestes resplandecentes, seus cabelos brancos como a branca lã, brancos alvos como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Os olhos do Senhor, aquele que alcança aquilo que os olhos humanos não conseguem alcançar. Os olhos como chama de fogo, que conhece, que sonda o interior do homem. Aquele homem ainda tinha os seus pés como um latão reluzente, aleluia, sinônimo de autoridade e poder para vencer o inimigo. Ele tinha vestes brancas, ali ele tinha escrito Rei dos Reis
reis e Senhor dos senhores. João, ao ver isto, ele se joga no chão, ele se prostra diante do Senhor, e Jesus chega para ele e fala: olha, João, não temas, porque sou eu que falo contigo, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitei, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, aleluia. E ele continua dizendo: João, escreve essas cartas e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Nas cartas nós vimos ali algumas características. Algumas cartas tinham elogio da parte de Deus, em algumas cartas tinham crítica, tinham conselho, aleluia, mas tinha palavra de consolo. A palavra que nós lemos fala acerca da igreja situada em Sardes. Sardes ficava localizada na região da Lídia. Sardes era uma cidade fortificada, construída e amuralhada a 500 metros acima do nível do mar. As pessoas que habitavam ali eram pessoas ricas, pessoas que eram autoconfiantes, pessoas que confiavam no seu braço e achavam que não precisava de nada e nem de ninguém, porque achava que ninguém poderia invadir a cidade, que ninguém poderia alcançar a cidade. Mas certa vez a história registra que o rei Ciro, o rei da Pérsia, começou ali a acampar diante daquela cidade e rodeou a cidade por 14 dias, e ele conseguiu achar uma brecha na cidade, ele conseguiu achar um buraco na muralha, um lugar vulnerável, onde ele com seu exército adentrou aquela cidade, destruiu-a, aleluia. E o povo ali pôde perceber que só há um Deus Todo-Poderoso, aquele que vela pelos seus, aquele que guarda. Não adianta confiar no braço do homem, nem na proteção humana. A Bíblia diz que uns confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque o Senhor está conosco, aleluia. A cidade foi reconstruída, e um tempo mais tarde veio também outro imperador e conseguiu com a mesma estratégia destruir e invadir a cidade, porque além de encontrar brechas na muralha, encontraram sentinelas dormindo. Os vigias, os seguranças que estavam na cidade estavam dormindo, estavam ali, olha, sem prestar atenção no que era importante. Cuidado, é por isso que quando Jesus fala para a igreja: vigia, vigia, é tempo de vigilância. O diabo anda ao nosso derredor, tentando nos tragar. Ele está tentando achar uma brecha, está tentando achar algo vulnerável, mas eu quero vos dizer que o Senhor está conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Só quem crê nesta palavra, levante a mão para adorar e bendizer o nome do Senhor. E ali naquela cidade estava a igreja. A igreja também estava seguindo o exemplo da cidade. Estava se esquecendo de Deus. Estava se esquecendo dos princípios. Aquela igreja foi fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, fundada de maneira sadia, fundada de maneira firme na palavra, no ensinamento, na disciplina, na oração, no jejum, e foi ali que aquela igreja foi fundada. Mas com o decorrer do tempo a igreja foi se esquecendo dos princípios, e a igreja de Sardes é conhecida como a igreja enfraquecida, como a igreja do
doente, uma igreja que estava morrendo. Mas a palavra do Senhor nos diz assim: olha, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aquela igreja tinha aparência, mas não tinha a presença de Deus. Aquela igreja tinha movimento, mas não tinha um verdadeiro Pentecoste inserido naquela igreja. Aquela igreja até cultuava, até trabalhava, mas não estava chegando, aleluia, ao padrão que Deus queria. Aquela igreja possuía 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas estavam ali na igreja de Sardes. O primeiro grupo é o que o texto fala, aqueles que já morreram, espiritualmente falando. O segundo grupo, aqueles que estavam na emergência do hospital espiritual, aqueles que estavam na UTI, quase a morrer. Mas também fala de um terceiro grupo, a minoria, que chama de remanescente. Um grupo pequeno de irmãos ainda estava naquela igreja, que não havia contaminado as suas vestes com o pecado, que orava, que jejuava, que buscava a provisão do alto, que buscava o socorro na pessoa do Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Aquela igreja não adoeceu de um dia para o outro, não. Foi aos poucos que as coisas foram acontecendo. Elas foram dormindo, as pessoas foram se acomodando e achando que estava tudo normal. Cuidado com o sono é um perigo. Cuidado com o sono espiritual. Tem pessoas que estão caminhando no caminho do Senhor, mas muitas das vezes dormem, às vezes cochila. Cuidado, que o inimigo está aí ao nosso derredor, e o sono pode te levar ao perigo. A Bíblia registra Sansão dormindo no colo de Dalila, enquanto seus inimigos viriam para o destruir. A Bíblia diz Jonas dormindo lá no porão do barco, enquanto era para ir para o lugar que Deus havia ordenado, e ele estava lá dormindo tranquilo, até que o comandante do barco desceu e falou: desperta, ó dormente, e veja o que está acontecendo. Cuidado com o sono. Eu quero vos dizer aqui nesta noite, eu não sei a maneira como você entrou aqui, eu não sei se você está enfraquecido, eu não sei se você está precisando de ajuda, eu não sei se você se encontra na UTI espiritual, mas eu quero vos dizer que ainda tem jeito. Enquanto a vida há esperança. O Espírito Santo está aqui para te renovar, para te restaurar, para te ressuscitar e para te reavivar nesta noite. Só quem crê glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Pode estar morto, mas Jesus é a vida. Pode estar doente, mas Jesus é a cura. Pode até estar morrendo, mas Jesus estende a mão para ressuscitar. Ei, eu quero vos dizer que Ezequiel também teve experiência no capítulo 37, onde nos conta que o povo de Judá estava semelhante a um vale de ossos secos. Não estava apenas secos, estavam sequíssimos, mas houve, aleluia, uma experiência profunda. Ezequiel ouviu a voz de Deus perguntando: porventura, Ezequiel, podem esses ossos reviver? E Ezequiel disse: Senhor, só tu sabes. E ele foi profetizando, e veio a carne, veio o nervo, cada osso se juntou ao seu osso, veio a pele revestindo todo o corpo, mas faltava o essencial, faltava o espírito da vida. Aí Deus fala: Ezequiel, abra a tua boca e profetiza ao Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses ossos para que vivam, aleluia. E de repente se colocou de pé um grande exército para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia.
estamos vivendo a última hora, é certo disso. O sono quer nos pegar, aleluia, mas nós não vamos cair no sono da indolência não, porque a Bíblia diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ainda tem remanescente na terra, ainda tem remanescente na terra. Deus conta comigo, Ele conta contigo na obra do Senhor. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aquele pequeno grupo, os remanescentes, estavam ali orando, estavam jejuando, estavam se lembrando da palavra. Olha o que Jesus fala para eles aqui, olha, o que nós lemos aqui: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda as palavras desta profecia. A memória da gente é algo genial, mas a gente precisa ter cuidado, porque um dos problemas da igreja em Sardes foi a perda de memória. Esqueceram dos princípios de Deus, esqueceram da palavra que foi ensinada, esqueceram de como foi fundada, de como nasceu aquela igreja. Mas eu quero vos dizer, se você se esqueceu, eu quero te dizer que a palavra de Deus está aqui para te lembrar. Guarde a palavra, se lembre da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Quem come da palavra tem vida, quem come do pão vivo do céu tem vida, quem bebe da fonte de água viva tem vida. Então adore ao Senhor, porque você está vivo. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, glória, bendito seja Deus. Segundo problema que aquela igreja enfrentava era o desleixo. Estava fazendo a obra de Deus, mas não estava fazendo de maneira que agradasse ao Senhor. Estava fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas Deus é aquele que está conosco, é aquele que passeia na igreja. Sabe por quê? Porque Ele anda no meio da igreja, porque Ele sonda, porque Ele vê, porque Ele conhece. Ele não vê como o homem vê, aleluia. O homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o interior, sonda o coração e sonda a mente do homem. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E o terceiro problema daquela igreja era o descaso com os remanescentes. Cuidado, não devemos agir com descaso com os remanescentes fiéis, que estão ali, batalhando, trabalhando, orando, dedicando a sua vida em santificação, dedicando a sua vida, como já foi falado aqui, gastando a sua vida e deixando-se gastar na obra de Deus. Precisamos estar atentos, precisamos nos despertar, porque Deus conta com os remanescentes. Em toda a Bíblia aconteceu isso. Deus procura o remanescente na terra para cumprir a sua vontade. Na época do dilúvio, Deus encontrou Noé e a sua família. Constrói a arca e salva a tua casa do dilúvio, Noé. E Noé, um homem justo, começou a construir a arca e conseguiu salvar a sua família do dilúvio. Aleluia! Mas não parou por aí. Enquanto Elias estava lá, sendo ameaçado por Jezabel, achando que só tinha ele que estava ali de pé, aí a palavra de Deus vem para ele: calma, Elias, ainda tem 7.000 remanescentes que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aleluia, remanescentes que mantêm as vestes limpas. Vestes limpas, sinônimo de santidade. Eclesiastes 9:8 nos diz: em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Nunca deixa faltar a santidade, mas também nunca deixa faltar a presença do Espírito Santo na tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Na Babilônia, Deus ainda encontrou o remanescente. Ainda teve Daniel,
que mesmo sendo ameaçado, estava orando de joelhos, mesmo sendo ameaçado de ser lançado na cova dos leões, ele estava lá de janelas abertas, clamando ao seu Deus. Ainda tem remanescente na terra, que quando o rei Nabucodonosor ameaça todo mundo e dá uma ordem para adorar a estátua, ainda tem 3 que permanecem de pé, dizendo: não vamos nos dobrar, não vamos recuar, não vamos nos prostrar, porque nós temos um Deus todo-poderoso e só a Ele rendemos adoração e exaltação. Oh, aleluia! Ainda tem remanescente na terra. Por que não falar do primeiro mártir na Bíblia, Estevão, que mesmo sendo apedrejado não abriu mão de servir ao Senhor? As pedras estavam vindo, o sangue estava jorrando, mas ele estava olhando para o alto dizendo: eis que estou vendo os céus abertos, estou vendo o Senhor assentado à destra de Deus Pai. Deus ainda conta com remanescentes fiéis. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Não vamos ser influenciados pelo mundo. A igreja precisa influenciar. E nós estamos aqui para influenciar através do poder da palavra de Deus. Vamos manter as nossas vestes limpas, jovens. Vamos manter a nossa vestimenta alva, limpa, aleluia. Vamos permanecer em santidade para chegarmos no céu, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é ser santo? É ser perfeito? Não. Ser santo é ser separado do mundo, separado das coisas abomináveis, é ser reservado, exclusivo para adorar a Deus. Você foi separado, você foi, aleluia, reservado com propósito para adorar somente a Deus. E Deus não divide a sua adoração com ninguém. Ele quer exclusividade, e nós precisamos continuar adorando a Deus, porque Deus ainda busca remanescente, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que você possa guardar esta palavra, que você possa guardar esta palavra no teu coração. Se você está dormindo, desperta, é tempo de despertamento. Se você acha que você já morreu, você precisa se despertar para o arrependimento, porque Deus está aqui para te ressuscitar. Aleluia! Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele que ressuscita. E se você acha que está morrendo, eu quero te dizer: venha correndo para Jesus, venha correndo para Jesus. Se lembre do que Ele fez, do que Ele falou, do que Ele prometeu. Aleluia, traga à tua memória a palavra de Deus e seja curado, seja liberto, seja transformado pelo poder da palavra de Deus. E para encerrar, que meu tempo já foi, existem 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é o que os irmãos estavam vivendo ali em Sardes. Existe a morte física, que é a separação do espírito com o corpo. Existe também a morte eterna. Para a morte espiritual tem jeito, porque Jesus é aquele que ressuscita a vida do homem, traz de volta ao primeiro amor, a partir da atitude do homem, quando ele se arrepende, quando ele volta, como a igreja de Éfeso recebeu o conselho de se lembrar de onde caiu e voltar ao primeiro amor. Para a morte física também tem jeito, porque Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, ressuscitou o filho da viúva, a filha de Jairo. O próprio Jesus venceu a morte, ressuscitando no 3º dia, se tornando a primícia dos que dormem, aleluia. Mas para a morte eterna, infelizmente não tem jeito, porque enquanto a vida você tem oportunidade de correr para Jesus, de abraçar
Jesus, de entrar pela porta da graça. Entre na porta da graça hoje, enquanto é tempo, porque quando ela se fechar ficará difícil, e depois que morre segue-se o juízo, não tem mais oportunidade de salvação. Então guarde esta palavra no teu coração, aleluia, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E agradeço